No seu curso de cálculo, você deve ter feito algumas integrais, tanto efetuando a primitiva, como a gente costuma chamar isso aqui, quanto determinando a constante de integração quando você tinha um problema específico. Se você fez essas integrais, você já resolveu equações diferenciais. Afinal, fazer uma integração é responder a essa pergunta aqui de baixo. Se eu conheço a derivada de u, como determinar u? Essa é a pergunta que você responde. Isso aqui é uma equação diferencial de primeira ordem, que você vai resolver para achar o u a menos de uma constante. Se você conhece a função g de t aqui nessa igualdade e quer saber quem é o u, você precisa integrar duas vezes. Então, possivelmente, você também já resolveu a equação diferencial de segunda ordem. Quem determina a ordem da equação é a maior derivada que aparece na equação. Dado um n inteiro positivo, se você tem um problema que é proposto por essa igualdade aqui, você quer determinar o u, que você não conhece, é uma função da variável t, a partir do conhecimento da função f e dessa combinação aqui de derivadas até a ordem n, com coeficientes que podem ser constantes ou funções da variável. Esse aqui é o problema clássico da chamada equação diferencial ordinária de ordem n. Sempre a ordem se referindo à maior derivada que aparece aqui. Então, esse é, no fundo, um problema um pouquinho mais complicado do que determinar uma primitiva ou duas primitivas, mas ele é uma generalização do conceito de integração. Daí, às vezes, chamarmos a solução como sendo uma integral da equação diferencial. Por exemplo, na mecânica, as equações de Newton constituem equações do movimento, equações diferenciais, e às vezes nós, físicos, dizemos que quando achamos uma solução, resolvemos as equações do movimento ou integramos as equações do movimento, fazendo referência a esse conceito mais geral de integração. A primeira tentativa para resolver esse problema seria tentar fazer uma integral ou várias integrais diretamente, como a gente faz no processo de integração mais ordinário, que você viu no curso de cálculo. Então, você poderia tentar fazer várias integrais para chegar no resultado, que é essa função u. Mas veja, primeiro, se você tem os coeficientes dependendo da variável, esse problema pode ser consideravelmente complicado, uma vez que você vai ter que fazer integrais por parte ou coisas do tipo. Segundo, é que mesmo no caso de coeficientes constantes, vamos dizer aqui que todos eles são constantes para simplificar o caso, ainda assim, se você fizer integrações, você fica num dilema de quantas vezes integrar, não é? Afinal de contas, se você integrar apenas uma vez, você passa a ter uma integração em u aqui. Se você integrar n vezes, você vai ter o u aparecendo nesse primeiro termo, a integral de u aparecendo nessa segunda aqui. Você tem n menos 1 derivadas, portanto vai sobrar uma integral, e assim por diante, sendo que aqui nesse último termo, você vai ter aparecendo n integrais. Então, o que você fez quando fez a tentativa de integrar diretamente, você transformou um problema num outro problema, né? Você agora tem o que a gente chama de equação integral para resolver. Você ainda não sabe quem é o que satisfaz essa combinação aqui. Aqui do lado direito você, em princípio, sabe fazer as n integrais da função, porque a função f é conhecida. Mas lembre, o problema todo é exatamente que o u é desconhecido. Portanto, nós vamos precisar desenvolver metodologias para obter o resultado. Na próxima sequência, nós vamos nos especializar em equações que são as mais recorrentes para o que nós objetivamos usar aqui nos cursos nossos. Nós vamos revisar, de forma resumida, duas equações, uma de primeira ordem e outra de segunda ordem, que são equações diferenciais que vão servir para
todos os usos que nós vamos fazer de equações diferenciais. A equação de primeira ordem, ela tem uma constante tal que poderá ser complexa, mas vai ser real na maioria dos usos que a gente vai fazer. Já a de segunda ordem, ela tem um ômega que vai poder ser complexo e nós vamos ter que avaliar o regime em que o ômega pode ser complexo. No caso de ômega real, essa equação de segunda ordem, ela é a equação do chamado oscilador harmônico forçado, certo? Se você colocar esse termo, que é uma função também da variável igual a zero, você tem a equação homogênea que representa o oscilador harmônico simples para ômega real. A ordem da equação é sempre referida à derivada de mais alta ordem que aparece. Então, por exemplo, aqui, se você perguntar qual a maior ordem de derivação que aparece na equação, a sua resposta vai ser uma derivada de primeira ordem. Portanto, a equação é de primeira ordem. Mesma coisa para a de segunda ordem. A maior derivada que aparece aqui é de segunda ordem, de ordem 2. Você poderia ter uma derivada de primeira ordem, como um terceiro termo aqui do lado esquerdo, e aí a equação ainda seria chamada de segunda ordem, porque ela sempre se refere à maior ordem que aparece aqui. O caso f igual a zero, como eu já antecipei, é chamado de caso homogêneo. É um caso especial que nós vamos começar resolvendo por ele. Só para completar as definições aqui, u é a função incógnita, a função que você não conhece. Ela é real e desconhecida. F é uma função real e conhecida. Você pode ter f como sendo, por exemplo, um termo proporcional ao cosseno de uma frequência vezes o tempo. Todos conhecidos, né? A frequência, a amplitude da oscilação. Você pode ter f igual a zero, como eu já mencionei, dando os casos homogêneos. Você pode ter uma outra função qualquer na entrada. A gente chama esse lado direito muitas vezes de entrada, principalmente na engenharia, né? Porque normalmente o lado esquerdo representa a dinâmica de algum sistema que recebe um termo forçante. Então existe essa nomenclatura de dizer que o lado direito é a entrada da equação, a entrada do sistema, e a saída é o U. O U você não conhece, você vai resolver para o U. A gente vai fazer, claro que está subentendido aqui nessa minha exposição, a solução independente de cada uma delas, tá? Você poderia ter muito bem uma pergunta importante e dizer, professor, essas equações representam a mesma função U? Você quer obter uma função U que satisfaça as duas ao mesmo tempo? Não, isso seria um sistema de equações, né? E precisaria de uma análise separada. A gente vai olhar essa e depois vai olhar essa como dois casos independentes que vão aparecer em situações diferentes. Na descrição do vídeo que está aqui embaixo, você vai encontrar um link para as anotações de aula que vão fazer a resolução de uma forma bastante mais detalhada do que eu vou fazer aqui nesse vídeo resumo. Essas equações são apenas duas, mas elas incluem outros tipos de equações que nós vamos usar, incluindo esta que aparece aqui agora, que é a de segunda ordem com coeficientes constantes, mas com o termo proporcional à derivada primeira, que é bastante importante para nós. Então vamos iniciar escrevendo e comentando as soluções dessas duas equações diferenciais. Vamos iniciar com as soluções do caso homogêneo, que é quando f igual a zero, que são casos que aparecem bastante. No caso da equação de primeira ordem, você tem que a solução é dada por essa função exponencial aqui. Veja que nós temos apenas uma constante a, que é uma constante de integração. A razão de termos apenas essa constante vem do fato da equação ser de primeira ordem, ou seja, a maior derivada que aparece é de ordem 1. Então a gente pode dizer que fez apenas uma integração. Agora o termo integração está generalizado para a solução de equações diferenciais, porque a integração não é nada mais do que a resolução de uma equação diferencial específica. Você pergunta qual função cuja derivada dá aquela função que você está integrando. Como você determina a constante de integração? Conhecendo a função
num tempo qualquer. A gente às vezes chama essa informação de condição inicial, com referência ao tempo. Apesar de eu usar tempo para o nome da variável aqui, eu sempre reitero que não necessariamente estamos resolvendo exclusivamente casos em que a variável é o tempo, ainda que eles serão os mais frequentes. Então, quando você tem essa condição inicial, conhecendo tanto a função quanto qualquer uma das derivadas da função em um tempo qualquer, você determina a constante. Então, entre as infinitas soluções, apenas uma vai descrever o problema que você especificou com a condição inicial. No caso de segunda ordem, nós temos aqui 3 regimes diferentes para o valor de ômega. Ômega ao quadrado maior que zero significa que o ômega é real. Você tem a solução na forma de uma oscilação, aqui representada no cosseno de ômega t, que é o mesmo valor do ômega que acaba sendo a frequência que aparece aqui, e 2 constantes de integração. Uma é o que a gente chama de fase e a outra a amplitude. Veja, a escolha de representar essa solução pelo cosseno é arbitrária. Você poderia muito bem representar pelo seno. A diferença é que a fase que você vai ter que escolher vai ser diferente. Eu deixo como exercício você desenvolver a identidade trigonométrica aqui, que expressa esse cosseno da soma numa combinação de cosseno e seno, né? Cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Nesse caso, você vai ver que você pode expressar a solução como uma combinação de cosseno de ômega t e seno de ômega t com constantes diferentes em cada um deles. Uma constante vai ser o A cosseno de φ e a outra vai ser menos A seno de φ. Então é arbitrário, é uma questão de escolha formal, você expressar assim ou expressar com uma combinação de 2 funções do tempo aqui, que são soluções da equação homogênea. Quando o ômega é igual a zero, temos essa solução. Né? Ômega igual a zero, você nota que esse termo não está presente aqui. Você tem simplesmente uma função cuja derivada segunda é nula. E a solução desse problema, você integra 2 vezes essa derivada diretamente e cai numa função linear, que quando você deriva 2 vezes, ela dá zero. Então veja que existem infinitas funções, porque existem infinitos pares de constantes. Da mesma forma como antes, você vai determinar quais as constantes satisfazem, né, a sua condição inicial, mas agora você não tem uma única condição inicial, e sim 2 condições iniciais. Por exemplo, em t igual a zero, você conhece o valor da função e o valor da derivada. Essa é uma condição inicial que resolve a equação de segunda ordem. Ou você tem a função em 2 tempos diferentes, e assim por diante. Existem outras condições possíveis. É importante fazer comentários adicionais aqui, no caso de que ômega ao quadrado é menor que zero, porque, obviamente, quando um número ao quadrado é menor que zero, significa que ele é imaginário, é proporcional à raiz de menos 1, que é esse i aqui. Então, o ômega tem que ser o raiz de menos 1 vezes um ômega que é real. Esse aqui também é ômega, tá? Essa letra grega aqui é ômega, ela parece um W com as pontas arredondadas, e essa aqui é a ômega maiúsculo. A solução nesse caso é uma combinação de exponenciais, uma crescente e a outra decrescente. Novamente, você vai determinar as constantes A e B a partir de condições, muitas vezes condições físicas do seu problema. Vamos ver como que a gente pode usar as soluções do caso homogêneo para a segunda equação aqui, a de segunda ordem, para resolver o caso que você vê agora aí acima da tela, que é o caso da equação de segunda ordem. Há coeficientes constantes, mas com um termo diferente de zero proporcional à primeira derivada. A ideia é, a partir de uma equação que tem um termo de arrasto viscoso, vamos dizer assim, proporcional à taxa direta de variação ou velocidade, obter, por uma transformação de variáveis, uma equação mais simples, que não tem esse termo proporcional à derivada, mas que é equivalente a esta aqui. Se a gente conseguir uma transformação, então a pergunta que a gente tem é qual a transformação que faz isso. Isso é conseguido com essa transformação, definindo uma nova função u tal que o y, que é o que eu estou procurando, seja dado por essa transformação aqui, e elevado a menos b sobre 2a, o b e o a coeficientes constantes da equação original. Se você faz a substituição e usa as propriedades de derivação
derivada segunda, derivada de produto, faz com cuidado, como está feito para você no link da descrição, que eu já mencionei antes, você vai obter essa nova forma aqui, onde o ômega e o G são, respectivamente, definidos por essa relação e por essa outra relação aqui. Certo? Então você vai notar que o ômega ao quadrado pode ser negativo, positivo ou zero, dependendo da razão entre as constantes que estão nos coeficientes. Vamos ver o que acontece no caso homogêneo, que a gente já antecipou nesse vídeo. No caso homogêneo, você diz que o f é igual a zero, né, a função de entrada é igual a zero, e na transformação você obtém também uma equação homogênea, como é fácil de verificar. Você vai verificar nas notas de aula, cujo link está na descrição. Eu vou fazer um parênteses que eu vou considerar o caso em que A e B e C também são 3 constantes positivas. Tá? Não é difícil estender a discussão para algum caso em que um deles seja negativo, mas o caso mais comum, e para os cursos que a gente está querendo usar esse ferramental aqui, é que essas constantes sejam mesmo todas positivas, A, B e C. Tá? Nesse caso, você tem então as 3 soluções que eu já comentei antes, e os 3 casos que eu já comentei antes aqui, que são tirados dessa forma aqui, que é muito mais simples de ser resolvida. Tá? E no caso de ômega real, você tem amortecimento, porque você tem um termo amortecedor multiplicando a solução, que é oscilante aqui, né? Você vê que o U ele é parte da solução. O U você tira dessa equação mais simples e ele é parte da solução que você está buscando, né? Que é o Y, solução dessa equação completa aqui. Então, apesar de ter uma solução oscilante aqui no U, você tem um termo que amortece a solução conforme o tempo passa, presumindo agora que a variável é o tempo mesmo. E isso acontece com certeza porque B e A são ambos positivos. Né? Então essa constante aqui é positiva e a exponencial é decrescente. Tá? Nos 3 casos, veja só. Tá? No caso superamortecido, né, no caso crítico, você tem simplesmente uma função linear com 2 constantes de integração que vão estar aqui amarradas aqui ao fator de amortecimento. Tá? O caso crítico, na prática, quando você tem realmente possibilidade de variar os parâmetros A, B e C, é um caso difícil de ser realizado experimentalmente, porque ele requer a sintonia fina dessas constantes A, B e C, porque você vai ter que ter isso aqui igual a zero, tá certo? Então é um caso difícil experimentalmente. Qualquer flutuação, né, você vai para um caso ou para o outro, qualquer flutuação de uma dessas constantes, tá certo? Você sai desse para esse ou desse para esse. Mas o superamortecido merece um comentário extra aqui, porque no superamortecido esse ômega maiúsculo é real, então você tem um produto, né, de um fator de amortecimento e outras 2 exponenciais que aparecem aqui, dependendo se A e B podem ser considerados diferentes de zero ambos, depende da condição que você tem de contorno inicial. Né? Esse ômega é positivo e real, então veja, esse fator aqui também é uma exponencial decrescente, então ela cai, mesmo fazendo produto com essa outra. Já esse aqui, você precisa comparar este ômega com o B sobre 2A. Mas se você meditar um pouquinho, eu vou deixar isso para as notas de aula e também como exercício, você vai ver que a partir da definição do ômega ao quadrado e dessa definição aqui também do ômega maiúsculo, sempre o ômega ele é menor ou igual a B sobre A. Então esse fator aqui ele acaba perdendo desse que é mais forte, ele produz um decaimento mais forte do que o crescimento respectivo aqui. Tá? Note que, olhando para a equação original, que tem um termo proporcional à derivada, à primeira derivada aqui, a condição de você estar em um dos 3 regimes é dada pela razão do B e do C, tá? Em relação ao A. Tá? O A parece que ele entra, o A tem que ser diferente de zero, senão você nem tem uma derivada segunda, né? Então você vai ter um outro tipo de equação.
diferencial, eu já tinha dito que o A precisa ser diferente de zero, eu estou considerando que os três são diferentes de zero aqui. Você pode avaliar as condições aqui com algum deles, tanto o B quanto o C sendo zero, você vai ter casos particulares, mas o que é interessante para nós aqui é ver que quem força o ômega a ser imaginário é o B. Se o B cresce, que é o termo que é proporcional ao termo que a gente chama de viscoso até por causa disso, se o B cresce em relação ao A e também em relação ao C, eventualmente essa condição é satisfeita. O ômega ao quadrado fica negativo e você tem o caso de ômega imaginário e superamortecimento. Então esse fator aqui, ele realmente é o que rege ou domina se a sua solução vai ser mais ou menos amortecida. O C, por sua vez, como ele aparece aqui do lado, como se faz o mesmo papel que o ômega ao quadrado faz aqui, nessa outra equação de oscilador harmônico simples, o C, ele quando cresce, ele força justamente o comportamento oposto, o comportamento oscilante, né? Porque se o C ele é grande aqui em relação aos outros, você tem a condição de amortecimento simples, né? Que esse termo aqui você não se livra dele. Vamos agora tratar dos casos não homogêneos, usando voz artificial como experimentação. Se você tiver alguma ressalva, por favor, use um dos canais de contato para comunicar ao professor. Por simplicidade, vamos representar a equação diferencial como uma igualdade a zero. A função U de t é o que queremos achar. Por exemplo, as equações que estamos estudando podem ser postas desta forma, simplesmente passando o f para o lado esquerdo. Note que f de t pode ser igual a zero. Podemos dizer que uma equação é homogênea se, dada uma solução, uma constante multiplicada por ela, também é solução. Esta é uma definição um pouco mais geral de homogeneidade. Para as equações que estamos estudando, quando f de t é igual a zero, a equação é homogênea. Pois, sendo U solução, uma constante vezes U também é a solução. Já para os casos em que f não é nula, esta propriedade não se verifica. Estes casos serão considerados com ainda mais brevidade. O link da descrição do vídeo, para as notas de aula, trata os casos não homogêneos com detalhes. Vamos começar com a equação de primeira ordem. Tentamos uma separação das variáveis U e t, para obter integrais diretas. Mas não conseguimos, porque a solução, U de t, é desconhecida. Ela é a solução que buscamos. Note que se f é igual a zero, caso homogêneo, conseguimos a solução como já foi feito. Para esta equação, de primeira ordem e com coeficientes constantes, é possível usar um fator integrante simples. Uma função p de t, para transformar o lado esquerdo em uma derivada inteira. Derivando o produto e comparando os termos, obtemos uma igualdade que deve ser satisfeita por p. Portanto, p de t pode ser escolhido. E com esta escolha substituída, ficamos com a equação diferencial, reduzida a uma forma diretamente integrável. E portanto, obtemos a solução. Assim, para a equação de primeira ordem não homogênea, temos uma fórmula geral para obter a solução. Vamos considerar o exemplo de uma entrada oscilante. O exemplo 4, das anotações do link, na descrição do vídeo. A equação diferencial assume esta forma, cuja solução completa é obtida da fórmula acima, denotando o valor inicial por U de zero. Note que a solução tem uma parte, destacada aqui, que satisfaz a equação homogênea. Pare o vídeo, e demonstre isto, substituindo apenas a parte destacada da solução aqui, e verificando que ela reduz o lado esquerdo a zero. É claro que a parte restante da solução deve satisfazer a igualdade, resultando, não em zero, mas em f de t, igual a x0, cosseno de ômega 0t. Esta parte é chamada de solução particular. Verifique isto também, usando a informação sobre a fase φ. Os detalhes da derivação estão nas notas de aula do link. Esta separação da solução, em uma parte homogênea e outra particular, é uma característica geral de equações diferenciais lineares.
Também acontece com as de segunda ordem que estamos estudando. Outra decomposição, mais importante para aplicações, focaliza no tempo de prevalência de cada um desses termos. Por causa das exponenciais decrescentes, uma parte da solução, chamada de transiente, decai com o tempo. Outra, chamada de estacionária, prevalece. Não daremos importância aqui à separação em homogênea e não homogênea. Vamos focalizar na separação em transiente e estacionária. No caso de primeira ordem exposta aqui, notamos uma coincidência dos dois tipos de decomposição. Então seria apenas uma questão de nomenclatura. Consulte a página 18 do arquivo disponível no link, para observações mais sutis sobre esta decomposição. O UT é por vezes referido apenas como transiente, ou sinal transiente. Em muitas aplicações, ele decai muito rápido, em relação às escalas de tempo de uso do sistema. Por exemplo, no circuito RC, ilustrado na página 20 do arquivo, no link da descrição, os tempos típicos de transiente, para valores comuns dos componentes, vão de picosegundos a algumas dezenas de milissegundos. Focalizamos agora na solução estacionária, que é a resposta efetiva do sistema, já que o transiente decai muito rápido em muitos casos de interesse. Será que há um modo de obter a solução estacionária diretamente, sem resolver o problema completo? Sim, existe um modo mais direto. A solução estacionária é uma solução particular. Então podemos propor uma solução oscilante, e ajustar os parâmetros para que a igualdade seja satisfeita. Vamos fazer isto aqui para exemplificar, buscando uma solução complexa UC. A motivação vem de notarmos que a solução estacionária oscila como a entrada, o termo forçante, apenas deslocada de uma fase constante. Portanto, propomos uma solução complexa que oscila com a mesma frequência, com fase e amplitude reais a serem determinadas por substituição. Se conseguirmos determinar uma solução assim, esta será uma solução particular. Substituindo o C na equação diferencial, e efetuando a derivada temporal, obtemos uma equação algébrica, que pode ser resolvida sem dificuldade. Note que, como α é real, podemos impor esta condição, fazendo com que o módulo de α seja igual a α. A fase é obtida, igualando a fase de α a zero. Obtemos o resultado, tomando a parte real da solução complexa. Para ilustrar como este método funciona também para os casos de segunda ordem, vamos aplicá-lo a este exemplo, da página 54, das anotações no link do vídeo. Aplicando a lei de Kirchhoff, para a soma de tensões deste circuito, obtemos a igualdade à direita. O índice C, na corrente e na carga, indica uma solução complexa, da qual tomaremos a parte real para obter o resultado. Derivamos a equação. A derivada temporal da carga, no capacitor, neste circuito, é a própria corrente na malha. Obtemos uma equação de segunda ordem. Tentamos uma solução oscilante, com amplitude e fase a determinar, como fizemos no caso de primeira ordem. Substituindo IC na equação ordinária, e efetuando as derivadas, obtemos uma equação algébrica simples. Dividindo por I ômega zero, e chamando de VC a tensão de entrada complexa, obtemos uma relação linear entre a tensão de entrada e a corrente na malha. Chamamos de impedância ao número complexo entre parênteses. A impedância é uma extensão do conceito de resistência, pois também relaciona linearmente tensão e corrente, no regime estacionário. É um conceito importante, porque, como as resistências, as impedâncias associam-se em paralelo, ou em série. Isto decorre das duas leis de Kirchhoff, e da álgebra dos números complexos, que é basicamente a mesma que a dos reais.
Estes pertencem ao conjunto dos complexos. Obter soluções estacionárias em circuitos mais complicados fica simplificado, porque podemos associar impedâncias em série, ou em paralelo, como fazemos com resistências. A tensão de saída, definida aqui como a tensão sobre o resistor, é obtida pelo produto da resistência pela corrente. Tomando a parte real do resultado, obtemos a solução estacionária, mostrada de forma explícita aqui. Deixando a representação complexa para trás, agora que temos o resultado, podemos avaliar a amplitude de saída, em relação à entrada, em função dos valores dos componentes do circuito. O gráfico ilustra a amplitude. É possível notar propriedades como de filtragem, ou ressonância. Podemos otimizar o funcionamento do sistema para um fim específico. O texto do link, na descrição do vídeo, expande bastante a discussão.